Vamos lá, quinto ano, agora a nossa aula de matemática, hein? Lembra que a Pro falou, um pouquinho de paciência com a Pro para explicar esse conteúdo hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje a fatoração, a decomposição em fatores primos. E para isso, a gente vai precisar lembrar como que funciona os divisores, né? Qual é o conjunto dos divisores, que a gente acabou de aprender faz pouquinho tempo, então tá fresquinho na memória ainda, tá? Quais são os divisores de um número, né? Então, para a gente poder usar esses divisores, tá? Então, a gente vai pegar a nossa apostila na página 109 e a gente vai começar juntos, tá bom? Vamos lá, página 109. Nós vamos já na fatoração, ali no meio da página, tá bom? Decomposição em fatores primos. Então, o que é decomposição? É quando a gente diminui o número maior e transforma ele num número menor, tá bom? Então, vamos ler. Há várias formas de representar um número composto por uma multiplicação. Observe algumas delas, né? O 30, por exemplo, ele pode ser 3 vezes 10, ele pode ser 5 vezes 6, ele pode ser 2 vezes 15. Então, tem várias formas da gente representar o 30, né? O 80 é a mesma coisa, 4 vezes 20, 2 vezes 10 vezes 4, ou 4 vezes 4 vezes 5. Então, a gente tem maneiras diferentes de representar aquele mesmo número. Mas daí nós vamos descobrir na fatoração como que a gente representa da forma correta usando os divisores desse número, tá bom? Então, vamos lá para a página 110, que nós vamos direto, né, para a fatoração. Então, vamos lá, 110. Para chegar na forma fatorada, utilizamos um processo chamado fatoração ou decomposição em fatores primos, tá? Tem esses dois nomes, esse processo que a gente vai aprender. Por exemplo, vamos decompor o número 80 em fatores primos, né? O que significa fatores primos? Primos vem de primeiro. Então, qual é o primeiro divisor? Tá? Então, a gente vai decompor em fatores primos usando o primeiro divisor, tá? Então, olha só. Escrevemos o número 80 do lado esquerdo de um traço vertical, que é o que está aqui, né? Olha lá. Tá vendo? O 80 está à esquerda de um traço vertical. Primeira coisa. Dividimos o 80 pelo seu menor divisor primo, que é o 2, que deve ser escrito à direita. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar qual é o menor divisor. Quando a gente acha o conjunto dos divisores do 80, o primeiro número que vai aparecer lá é o 2. Então, a gente tem que pôr o 2 aqui deste lado. Vocês estão enxergando? 80 dividido por 2. Aí, o resultado vai aqui embaixo, 40. 80, eu vou dar para duas pessoas 80 balas, cada pessoa vai receber 40, tá? O 40, ele pode ainda ser dividido por 2 ou não pode? Pode, porque ele termina em número par. Lembra dos critérios de divisibilidade? Então, ele também vai ser dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20. O 20 pode ser dividido por 2 ainda? Sim, pode. Então, 20 dividido por 2 deu 10. Agora, vamos continuar. O 10 ainda pode ser dividido por 2? Sim. 10 dividido por 2, 5. Agora, o 5 não pode ser dividido por 2, né? Porque não tem 5 na tabuada do 2. Então, não dá para dividir 5 por 2. O 5 a gente pode dividir por 3? Não. Então, o 5 a gente pode dividir por 5, que é o próximo número possível, tá bom? Então, a gente sempre vai usar do lado de cá o próximo número possível, tá? Então, o próximo número possível aí é o 5. 5 dividido por 5, 1. Chegou no 1 aqui embaixo, terminou a fatoração, tá? Então, a gente vai usar os números até chegar no 1. Chegou no 1, acabou a fatoração. Não tem mais o que se preocupar, tá bom? O
que eu vou fazer então, Pro, com esses números aqui do lado? Ó, tem que sempre usar o menor possível, tá bom, gente? Não esqueçam disso, é sempre o menor. Ou é 2, ou é 3, ou é 5, tá? E assim vai. Então, vamos lá. Aqui embaixo a gente tem o logo, ó. Logo, 80 é igual. A esse lado de cá, ele vai ser tudo vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Então, 80 é igual 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, tá? Eu só copiei esses números aqui, deitados com sinal de vezes, tá? Então, a gente pode falar que a gente consegue decompor o 80 em fatores primos, que foi isso que a gente fez aqui, e representar embaixo que ele é assim que fica, tá bom? Então, sempre a gente vai tentar, se o número terminar em par, a gente vai tentar por 2 primeiro, tá? Então, vamos lá. Foi isso que eu expliquei para vocês, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Quando um número aparece mais de uma vez na fatoração, podemos representá-lo uma única vez, lendo o número de vezes que aparece. Ó, por exemplo, então o que acontece? Olha lá, de novo, vamos voltar aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ficou uma linha enorme de números, não ficou? Então, o que eu posso fazer? Quantas vezes aparece o número 2 para mim aí? Aparece 1, 2, 3, 4 vezes, não aparece? Então, eu posso usar o 2 uma vez só e colocar bem pequenininho aqui no cantinho dele o número 4, que significa que eu fiz o 2 vezes 2 4 vezes, tá bom? Então, o 2 com 4 bem pequenininho vezes 5. É o que está me explicando aqui, ó. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 apareceu, desculpa. 2 vezes 2 vezes 2 apareceu 3 vezes o número 2 aqui, não foi? Então, eu posso representar ele, o 2, com 3 pequenininho, tá? Então, isso se chama 2 elevado a 3. Aqui se chama 2 elevado a 4, porque quer dizer que o 4 pequenininho é a potência de vezes que ele multiplica, tá bom? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, elevado a 4. Então, é o 2 com 4. Se aparecer 3 vezes, é o 2 com 3. Se aparecer 2 vezes, é o 2 com 2. Se aparecer 6 vezes, é o 2 com 6 pequenininho. Tá bom? Então, a quantidade de vezes que aparecer depois de terminado, viu, gente? Não pode fazer isso antes de terminar. Então, depois que terminou, que você viu quantas vezes apareceu o mesmo número, não precisa ser o 2. Pode ter sido o 3 aqui várias vezes, pode ter sido 5 várias vezes. Dependendo da quantidade de vezes que aparecer, a gente vai colocar um numerinho ali, tá bom? Para facilitar o tamanho da conta, para ela não ficar tão grande, tá? Então, o 80 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou 80 é igual a 2 elevado a 4 vezes 5. Olha aqui como ficou que eu te expliquei. Ou 2 elevado a 4, ó o 4 bem pequenininho aqui no canto, vezes 5. Tá? Então, o 80 é a mesma coisa que isso aqui. Ok? Acompanhe a decomposição do número 132. Então, a gente tem aqui a outra decomposição do número 132. Eu consigo dividir por 2, que é o menor possível. Gente, nunca vai utilizar um número maior do que dá, tá bom? Vai usar o menor que der. Então, 132 dividido por 2 deu 66. Dividido por 2 deu 33. O 33 a gente não pode dividir por 2, porque ele não termina em número par. Lembra que a gente aprendeu isso? Então, o 33 só pode ser dividido por 3, deu 11. O 11 não pode ser dividido por 2, não pode ser dividido por 3, não pode ser dividido por 5, por 7, por 9. Então, ele vai ser dividido por 11. Tá vendo aqui? Por ele mesmo. E aí, o resultado vai ser 1. Então, a gente consegue fazer essa decomposição em fatores primos aqui. Então, como eu montei ela deitado, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11. Ou, igual eu expliquei, 2 com 2 aqui, porque apareceu ele 2 vezes, tá vendo na conta? Então, o 2 com 2 vezes 3 vezes 11. Ok?
Agora vamos para as nossas atividades da página 111, e é só essa que a gente vai fazer hoje. Faça a decomposição em fatores primos de cada número a seguir, como no exemplo. Então, a gente tem um exemplo aí, que tem o número 350. Em cima vai ser o número que a gente vai dividir, que seria o número que estaria na linha ali, que estaria do lado direito. Então, 350 dividido por 2, embaixo o resultado. Dividido por tanto, embaixo o resultado. Dividido por tanto, embaixo o resultado. Então, quantos são os números que dá para fazer? Você vai fazer a mesma coisa com o 405 e com o 1980. Pro, mas eu tô achando difícil fazer assim. Eu posso fazer a linha em pé e fazer a fatoração em pé do jeito que eu aprendi? Pode, tá bom? Não precisa fazer do jeito que está explicando aqui, só precisa ser o número que está aqui, o 405 e o 1980. Então, vocês vão fazer a linha em pé, quem tiver mais facilidade, quem conseguir fazer assim, pode fazer assim, tá bom? De acordo com o exemplo. Então, se conseguir, se quiser fazer em pé, que ficar mais fácil, pode fazer em pé. Aí, faz a decomposição do ladinho, tá bom? A Pro vai procurar aqui um vídeo no YouTube para enviar para vocês, explicando um pouquinho melhor sobre essa fatoração, né? Para que vocês entendam melhor, mesmo eu sem a lousa aqui, tá bom? Em qualquer dúvida, pode me chamar, tá? Então, a gente já passou pela aula de música, de matemática, a gente se encontra amanhã. Daqui a pouco eu vou mandar para vocês quais são as páginas de caligrafia para fazer dessa semana até a próxima segunda-feira me entregar, tá bom? Beijo, gente! Bom restinho de dia aí, boa atividade!